pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos a mais uma aula de biossegurança. Dessa vez, vamos finalizar esse tema, vamos esgotar ele com a terceira aula, tudo bem? Nas últimas aulas, nós já tratamos da NR em relação ao seu surgimento, a sua importância, né? E todo o seu histórico de um modo geral, sua finalidade, seu objetivo. E na segunda aula tratamos, nessa mesma primeira aula, nós falamos dos riscos biológicos. Já na segunda aula, nós tratamos sobre os riscos químicos e tudo que envolve os riscos químicos. Dessa vez, nós vamos falar um pouquinho sobre as radiações ionizantes, que está previsto no item 32.4 desta NR32. Certinho? Então vamos lá. O que é que nós podemos trazer em relação às radiações ionizantes? Primeiro passo é que tipo de risco nós estamos sujeitos ao trabalhar com radiações ionizantes. Estamos sujeitos aos riscos físicos. Daí, o risco físico está relacionado especificamente a um conceito diferente dos riscos biológicos e químicos. Tanto que o risco físico em si tem a ver com a exposição a diversas formas de energia, ou seja, a probabilidade de você estar exposto a diversas formas de energia é o que caracteriza como risco físico. Podemos utilizar como exemplo a questão de ruídos, pessoas que utilizam maquinário em fábricas, vibrações, o uso de máquinas que, além de ter ruídos, ainda vem a questão das vibrações, o movimento contínuo, pressões anormais, como é o caso de mergulho ou outras coisas semelhantes, iluminação, outras atividades semelhantes, iluminação, que é trabalhar com modelo de iluminação, ou profissionais específicos que trabalham com esse tipo de atividade. O mesmo temperaturas extremas, com pessoas que trabalham com caldeiras ou algo semelhante, e dentro desses riscos físicos nós temos as radiações ionizantes. Também as radiações não ionizantes, que não é o nosso caso aqui, mas as radiações ionizantes que faz parte do conjunto dos chamados riscos físicos. Por quê? Porque as radiações ionizantes nada mais são do que radiações eletromagnéticas que carregam em si esses pacotes de energia. Então, são extremamente energéticas e podem ocasionar alterações a nível celular, ocasionando mudanças no DNA e mutações na célula. E com isso pode levar a câncer, tumores, né, malignos que prejudicam diretamente a saúde. Agora vem um segredo da utilização dessas radiações dentro da saúde, que é a questão de como trabalhar, qual o ambiente, como deve ser o ambiente nesse aspecto. Primeiramente, a NR ela não traz grandes informações relacionadas ao uso das radiações de um modo geral. Na verdade, quem trata melhor desse conhecimento, dessas informações de manuseio, é a chamada CNEM, ou CNEM, que conhecemos simplesmente como Comissão Nacional de Energia Nuclear. E também, no caso, ela que traz essas informações de maneira mais completa e efetiva. Tanto que, para trabalharmos com a radiação ionizante, é necessário manter atualizado o que nós chamamos de PPR, que é o Plano de Proteção Radiológica, que é um plano que deve ser fiscalizado e aprovado por esta comissão, não só a Comissão de Energia Nuclear, como também a própria Anvisa. Tanto que esse documento, chamado PPR, deve estar fixado ou disponível para inspeção a todo momento, certo? Sempre que necessário, no ambiente de trabalho. Porque nele utilizado as informações necessárias para a proteção, verificar se o ambiente está adequado ou não, e ali tem todas as informações necessárias para o uso dessas radiações ionizantes, certo? Então, a NR32 em si não traz tantas informações relacionadas a esse instrumento.
Daí nós vamos falar um pouquinho somente sobre o PPR, né, que é o Plano de Proteção Radiológico, e vamos falar algumas informações relacionadas a este tipo de radiação. Vamos lá. Gente, primeiramente, o PPR tem a ver com o quê? Primeiro, ele, como o próprio nome já diz, é um plano que estabelece todas as prevenções e o conhecimento relacionado ao uso dessa radiação. E ele precisa, né, precisa estar dentro do prazo. Como assim dentro do prazo? É porque ele deve ser atualizado constantemente através de uma equipe de profissionais relacionados a esta avaliação de risco, tanto que a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem que ter esse PPR em suas mãos, e assim, com o profissional responsável por este documento, ele precisa ter conhecimento pleno de todas as atividades envolvendo essas radiações ionizantes, certo? Então, primeiramente, dentro do PPR tem que ter o profissional responsável por ele e também o seu possível substituto, caso este membro não esteja de serviço, ou esteja de férias ou algo semelhante. O PPR também precisa estar presente nos itens do PPRA, que é o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, não somente ao PPRA, como também ao PCMSO, certo? Então, o PCMSO também precisa ter no seu conteúdo informações sobre o PPR, tudo bem? Então, é um plano que está totalmente ligado a todas as atividades que são utilizadas dentro do estabelecimento do serviço de saúde para a prevenção de acidentes. CIPA, PPRA, PSMSO, precisa estar disponível para o empregador e, através desse instrumento, apresentar também as capacitações, os profissionais relacionados e assim sucessivamente, certo? Outro ponto importante aqui dentro dessa perspectiva é alguns conceitos importantes que têm a ver com as radiações ionizantes. Temos aqui, por exemplo, a radioterapia, que é um tratamento, né, um método que é capaz de destruir células tumorais empregando feixes de graduações ionizantes. Vários tumores podem ser tratados ou até mesmo destruídos diretamente com a incidência desse tipo de radiações. O que é interessante entendermos aqui? Nos serviços de radioterapia, nas salas de tratamento, é importante que tenham portas com sistemas de intertravamentos e indicadores luminosos para evitar o acesso de pessoas não autorizadas durante a operação do equipamento. Como assim? O profissional, no ato do exercício da atividade, ele precisa realizar o travamento das portas para que ninguém entre sem a devida autorização. Bem como sinais luminosos para mostrar que há uma atividade de exame no momento e que ali não é permitido pessoas que não estejam autorizadas a entrar naquele ambiente durante esses exames, certo? Durante, na verdade, esse tratamento. Daí vem a questão também da medicina nuclear, que é importante nós trazermos aqui, que é a especialidade médica que utiliza métodos indolores não invasivos que utilizam radiofármacos, né? Então aí é importante também dizer que a medicina nuclear também está relacionada diretamente com as radiações ionizantes. Então faz parte desse conjunto de informações trazidos pela NR32 também. Mas o que a NR32 traz para nós? Bom, primeiramente, ela traz informações de como deve ocorrer a atividade dentro destes ambientes, como devemos minimizar os riscos e o monitoramento como deve ser realizado. Dentro do item 32.4.3, é trazido
dentro do item 32.4.3, a ANR traz informações relacionadas ao trabalhador que tem atividades nessa área de atuação, né? E é importante compreender que o trabalhador ele não deve permanecer por muito tempo após a realização do procedimento. Também ele deve ter conhecimento radiológico associado ao seu trabalho, conhecer os problemas ali ocasionados por causa do uso dessa radiação. Deve usar EPIs adequados constantemente durante a sua atividade, né? E também deve ser monitorado de maneira individual sobre a quantidade, sobre a dose de radiação que ele tem recebido diariamente, certo? Tanto que o serviço de técnico em radiologia, por exemplo, ele deve permanecer na atividade do exercício de sua profissão no máximo 4 horas por dia, certo? Então, essas são pequenas informações que são disponibilizadas pela NR32 que nós devemos levar em consideração. Outra coisa importante que a NR32 traz é em relação à gestante, que quando um profissional está gestante, ele não deve mais atuar nessa atividade durante esse período de gestação. Portanto, deve ser afastado imediatamente das atividades para não ocasionar danos durante a sua gestação, certo? Então, a NR32 ela traz poucas informações sobre sobre as radiações ionizantes. Então, nós devemos buscar mais informações, se for necessário, para a construção ou de um ambiente de forma correta, através da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nós chamamos de CNEM, né? Então, dentro da CNEM é que nós vamos ter mais informações, maior propriedade para falar sobre as radiações ionizantes. Certinho? Então, essa é a parte das radiações ionizantes relacionadas à NR32. Agora, em relação ao que nós chamamos de resíduos, observe, os resíduos dentro da NR32 é um tópico também levemente curto, mas é importantíssimo, porque a partir dele é possível ter várias aplicações dentro dos riscos que nós podemos identificar. Existem os produtos químicos geram resíduos, as atividades biológicas geram resíduos, a radiação ionizante, as atividades ionizantes também geram resíduos, e aí todo esse material deve ser descartado devidamente. A NR32 não deixaria passar sobre este conhecimento dos resíduos relacionados à saúde. Primeiramente, nós temos o que nós chamamos de RSS, ou simplesmente resíduos de serviço de saúde. O que vem a ser esses resíduos? São quaisquer que sejam os resíduos produzidos pelas atividades de unidades de serviços de saúde, certo? Quais são esses serviços? Hospitais, ambulatórios, postos de saúde, farmácias de manipulação, farmácia de dispensação, também posto de saúde, UPAs, laboratórios, todos esses serviços de assistência à saúde estão dentro do conceito de atividade de saúde que podem gerar os chamados RSS. Bom, primeiramente, nós temos uma classificação desses resíduos em 5 classes. Vou trazer aqui algumas informações de 3 delas, que é de suma importância, que são chamados infectantes, os resíduos especiais e os resíduos comuns, classe A, B e C. Sendo que os infectantes podemos caracterizar como as culturas, vacinas vencidas, sangues, hemoderivados, tecidos, órgãos, perfurocortantes, animais contaminados, fluidos orgânicos, certo? Os resíduos especiais estão mais relacionados a rejeitos radioativos, resíduos farmacêuticos, resíduos químicos. E o comum é tudo aquilo utilizado na área administrativa. Vamos falar de maneira mais
efetiva sobre cada uma dessas classes de maneira individual e também as suas subclasses, certo? A legislação que regimenta o uso, na verdade, correto desses RSS veio desde a RDC número 306/04, 2004, da Anvisa, e a resolução do CONAMA 358, 2005. Tanto na RDC da Anvisa quanto na resolução do CONAMA, são tratados ali informações relacionadas aos chamados resíduos, também de saúde. Daí vem alguns conceitos importantes e alguns documentos que são necessários para a implantação de qualquer que seja o serviço que gere esses resíduos, que nós chamamos aí o chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, ou chamados PGRSS. Isso é de suma importância, porque esse plano ele vem como instrumento para organizar, certo, todo o uso e disposição desses resíduos, e é um instrumento que essa legislação utiliza para impor essa organização, certo? Bom, qual é o interesse dessa legislação? Basicamente, o objetivo é melhorar as medidas de segurança e higiene no ambiente hospitalar, contribuir para o controle de infecção hospitalar e acidentes ocupacionais e minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente. Observe que, primeiro, segurança e higiene, certo? Segundo, controlar infecções relacionadas a esses e possíveis acidentes relacionados a esses resíduos e tentar amenizar a produção deles ou mesmo, caso não tenha possibilidade de reduzir ou eliminar esses resíduos, direcioná-los para um ambiente mais adequado, ou seja, a uma instituição que o trate de maneira correta. Então, o que vem a ser esse plano de gerenciamento de resíduos, ou PGRSS? Na verdade, é um manual que descreve todos os procedimentos da organização, inclusive prevendo programas de treinamento e melhoria contínua por meio de medições, indicadores e monitoramentos. Observe que aqui é um manual, um manual a ser seguido pelas instituições que jamais devem ser alterados, né? Ou seja, ali é construído esse plano de atividade e esses resíduos devem ser direcionados conforme o PGRSS, certo? Então, qualquer instituição, qualquer organização que não esteja dentro dessa perspectiva do plano está de maneira irregular, certo? Podemos ver aqui nessa imagem uma pequena relação entre o PGRSS e suas ações. Observe bem aqui. Vou ampliar um pouquinho para ficar mais fácil de visualização. Bom, PGRSS, temos aqui. Ele serve para a identificação dos resíduos, acondicionamento desses resíduos de maneira correta, coletar e fazer o transporte desses resíduos, armazenar esses resíduos de maneira temporária, tanto interno quanto externo, certo? Tem que ter a questão do transporte externo também e a disposição final desses resíduos, certo? Então, observe que nesse plano nós temos o levantamento completo de todo tipo de resíduo gerado dentro daquela instituição, certo? E ali vem o direcionamento de cada um deles. Vamos lá, então aqui nós temos as classes dos resíduos, né? Como eu falei com vocês, eu falei de alguns, mas vamos agora tratar dos 5 que são aplicados diretamente no serviço de saúde. Temos aqui o A, que é os resíduos potencialmente infectantes, que é o A, como nós já falamos. Nós temos aqui sondas, curativos, luvas de procedimento, bolsa de colonoscopia e assim vai. Como é que eles devem ser acondicionados? De maneira resumida, devem ser descartados em lixeira revestidas com sacos brancos, certo? Os sacos brancos estão relacionados aos resíduos infectantes. O classe B são resíduos químicos, reveladores, fixadores de raio-x, prata, pilhas e assim vai, certo?
eles devem ser descartados em galões coletores específicos que vão direcionar a uma determinada empresa para fazer o descarte correto. Letra C, ou seja, o classe C, resíduos radioativos, cobalto, lítio, entre outros que são utilizados nos tratamentos radiológicos. Temos aqui, ó, como é que eles devem ser acondicionados? Devem ser descartados em caixas blindadas, apropriadas para esse tipo de resíduo, de material. A classe D, nós temos ali o quê? Os resíduos comuns, fraldas, frascos, garrafas, PET, marmitex, corpo plástico, papel e toalha. Deve ser normal em saco preto, certo? E assim facilita a sua identificação. Os chamados resíduos perfuro-cortantes, agulhas, lâminas, bisturi, todos esses materiais que podem ocasionar cortes ou perfurações, eles devem ser descartados em recipiente específico, que são as caixas identificadoras com lacres que posterior preenchimento deve ser direcionado ao ambiente adequado de descarte, certo? Vamos lá, então. Aqui eu tenho alguma simbologia de alguns sacos, de alguns materiais. Como é que ficaria? Grupo A, saco branco, os resíduos químicos, amarelo, com as simbologias que nós podemos observar: infectante, tóxico, radiológico, comum e infectante também, certo? Então, observe que o mais importante aqui é a chamada simbologia, certo? O pictograma envolvido em cada um deles é o que vai direcionar a aplicação ou a direcionamento correto desses resíduos. Os resíduos infectantes, que é de suma importância dentro do serviço de saúde, ele possui subclasses, e essas subclasses nós vamos trabalhar agora como conceituando e indicando a forma correta de se utilizar. Lembrando que os sacos brancos são para resíduos infectantes, certo? Mas dentro dessa subclasse existem algumas outras formas de invase ou descarte desse material, dependendo da subclasse que nós estivermos utilizando ou ele for classificado. Vamos lá, subclasse 1, A1, que é relacionados aos infectantes. Primeiro, são resíduos provenientes de manipulação de micro-organismos, inoculação, manipulação genética, ampolas e frascos, e todo o material que está envolvido em vacinação, manipulação laboratorial, material contendo sangue, bolsas de sangue ou contendo hemocomponentes. Então, todos esses materiais relacionados a esse tipo de utilização deve ser classificado como classe de infectantes, subclasse A1. E como nós vamos utilizar esse resíduo? Como vamos cuidar dele? Primeiro, esse resíduo deve ser acondicionado pelo gerador, pela empresa, pelo ambiente que ele está sendo gerado, em sacos brancos, leitosos e impermeável com símbolo do risco infectante, como nós já vimos aquele pictograma. Outra coisa importante, não deve passar do que 2/3 de sua capacidade. Atingir 2/3 da capacidade, deve ser embalado e descartado. Ou então deve ser retirado uma vez a cada 24 horas do ambiente. E deve ser identificado conforme está descrito no PGRSS, certo? O Plano de Gerenciamento dos Resíduos. Subclasse infectante A2 corresponde a carcaças, peças anatômicas, vísceras de animais e até mesmo animais que foram submetidos a processo de experimentação com micro-organismos que possam causar epidemia. Temos aí, por exemplo, a questão do coronavírus, que alguns estudiosos acreditam ter vindo da questão do morcego. Se realmente veio e esse morcego foi submetido a algum tipo de experimentação em laboratório e dali houve esse descarte inadequado, também pode ocasionar essa disseminação da doença. Bom, e como é que deve ser tratado esse resíduo? Primeiro, possui um alto grau de risco, ele deve ser acondicionado em sacos vermelhos contendo símbolo de risco infectante. Observe que aqui, devido ao seu grau de risco, da sua alta contaminação, principalmente para a questão de ocasionamento de epidemias,
ele deve ser acondicionado em um saco vermelho com símbolo infectante. Subclasse A3 são peças anatômicas, membros humanos, produtos de fecundação, sem sinais vitais, com peso inferior a 500 gramas e estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas. Qualquer um desses aí se encaixa dentro da subclasse A3. Aí, como é que a gente deve cuidar ou tratar desse resíduo? Primeiro, deve ser registrado no ambiente que foi gerado, certo? E deve ser encaminhado para, primeiro, sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do município, do estado ou do Distrito Federal. Segundo, tratamento térmico por incineração ou cremação em equipamento devidamente licenciado para este fim. Ou terceiro, se ele for direcionado a um sistema de tratamento, deve ser acondicionado pelo gerador em saco vermelho com símbolo de risco de infectante. Observe que aqui também é tratado como um alto risco de contaminação. Subclasse A4. Observe, o que são eles? Esse daqui já tem uma quantidade um pouco maior, mas são os kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, certo? Filtros de ar e de gases aspirados de áreas contaminadas, sobras de laboratório contendo fezes, urina, secreção, tecidos e materiais utilizados em serviços de assistência à saúde, humano ou animal, que não tenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro, pode ser também bolsas de transfusões vazias ou com volumes residuais pós-transfusão, certo? Após a utilização dessas bolsas de sangue e ainda tiver resíduos do processo de transfusão, ele também é caracterizado como classe A4. E outros resíduos que não tenham contaminação ou mesmo suspeitas de contaminação com doença de micro-organismos de importância epidemiológica, certo? Olhe bem. Também nós tratamos como subclasse A4. Também as carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processo de experimentação também se encaixam nessa categoria. Então, aqui nós temos o quê? Um nível de risco um pouco menor, certo? Portanto, o modo de descarte é um pouco diferenciado em relação ao A3 e o A2. Por quê? Porque o índice de contaminação aqui é muito menor. Tanto que o resíduo deve ser acondicionado pelo gerador em sacos brancos leitosos com símbolo de risco infectante apenas. Certo? Subclasse A5. O que nós temos aí? Nós temos aí os chamados órgãos, tecidos, fluidos e todos os materiais envolvidos na atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação por prions, agentes infecciosos compostos por proteínas modificadas, como a gente já falou sobre eles. Esses prions altamente contaminantes, certo? Gente, eles são extremamente perigosos, por isso aqui já dá para entender que quando o risco é muito grande, o gerador de resíduo deve acondicionar esses materiais em um saco vermelho contendo o símbolo infectante. Então, olha só, esses materiais, olha bem o nível do tratamento desse resíduo. Deve ser acondicionado pelo gerador em 2 sacos vermelhos, um dentro do outro, contendo o símbolo de risco infectante. Observe que o risco de contaminação com esse resíduo é tão grande que deve ser acondicionado em 2 sacos, diferente de todos os outros. Apenas um saco é suficiente. Esse não, tem que ser 2, porque o risco de contaminação é muito elevado, porque os prions são extremamente contaminantes. E todos esses fluidos, esses materiais, órgãos e tecidos contaminados podem gerar grandes possibilidades de epidemias ou algo semelhante. Certo? Então, o que cabe ao empregador em relação a esses resíduos? Então, eu só falei aqui separadamente dos resíduos infectantes sobre suas subclasses. Os demais, como a gente já observou, são o quê? São os riscos, são os resíduos químicos, radioativos, comuns e perfurocortantes. Certinho? Então, vamos lá. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós temos aqui?
o papel dos empregadores. O que ele deve ter? Primeiro, cabe ao empregador capacitar os trabalhadores na segregação, ou seja, separação adequada desse resíduo, acondicionamento, como deve ocorrer o processo de acondicionamento desse resíduo, como deve ser o transporte desse resíduo, a definição de que resíduo estamos tratando, classificar o potencial risco desse resíduo, certo? Como reduzir a geração desses resíduos, reconhecimento do símbolo, ou seja, capacitar os usuários, os seus funcionários, de modo que ele identifique facilmente os símbolos, os pictogramas daquela classe, daquele devido resíduo. Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta, como deve ocorrer esse processo de coleta, e principalmente o uso adequado dos EPIs durante o processo de manuseio dos resíduos, certo? Então, assim, de um modo geral, o que é que nós temos dos resíduos? Primeiro, devem ser acondicionados em sacos plásticos, fechados no máximo a 2/3, e identificados com seu devido risco, certo? Os perfuros cortantes devem ser acondicionados em caixas adequadas, né, que são recipientes adequados já regulamentados, e não deve conter resíduo no máximo a 5 centímetros abaixo do bocal, certo? De entrada desses materiais. E deve ser mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte, certo? Então, não deve estar em um ambiente alto, sim, numa altura adequada, que você consiga abrir e visualizar o que está dentro do recipiente. Então, essas são as características dos resíduos previstos pela NR32, certo? Aí vem outro fator importante que a NR32 também traz em relação aos serviços de saúde. Temos aqui a questão das condições de conforto por a ocasião das refeições, ou seja, os ambientes de refeição dentro do serviço de saúde, ele também está previsto na NR32. Porém, ele prevê, mas quem regulamenta assim, a normativa que regulamenta os ambientes de refeição não é a NR32. Ela prevê, mas quem regulamenta é a NR24. Porque lá na NR24 nós temos todas as condições necessárias para implantação de um refeitório conforme o previsto em lei. Certo? Então vamos lá. Deve seguir os refeitórios em serviço de saúde, deve seguir a NR24, simples assim, e os estabelecimentos com até 300 trabalhadores, no mínimo, deverá ter. Olha só, qualquer estabelecimento de saúde que tenha no mínimo 300 funcionários, ele deve ter localização fora do local de trabalho, certo? Qualquer um hospital que tenha acima de 300 funcionários deve ter um ambiente de refeição fora do local. Tem que estar limpeza constante e com boa iluminação. Deve ter os lavatórios adequados para a higienização durante o processo de limpeza para posterior refeição. Tem que ter equipamentos apropriados e seguros para o aquecimento de refeições, se for o caso, apenas um refeitório, certo? Como é o caso, micro-ondas, fogões ou geladeiras, todos eles devem ter equipamento adequado para isso. Certo? Então, a NR32 prevê esses ambientes, mas estabelece que a regulamentação conforme a NR24. Outra coisa que está prevista na NR32 também é as lavanderias, como elas devem ser. As lavanderias é de suma importância porque também traz grande quantidade de possibilidade de contaminação. Por quê? Porque os vestimentos dos profissionais de saúde estão em contato direto com os pacientes e após o descarte desse vestimento é possível haver um processo de contaminação. Tanto que é proibido por lei sair fora de hospitais ou ambientes com jaleco ou outra vestimenta exclusiva daquele ambiente hospitalar ou que seja ou qualquer outro que seja, certo?
Então, olha só, a lavanderia também está prevista na NR32, mas vem um detalhe, não tem grandes informações. Tanto que o necessário, o que é que a gente deve fazer, então, quando a gente fala das lavanderias? Devemos seguir todas as instruções estabelecidas no manual de lavanderia hospitalar disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Existe um manual, que inclusive até vou deixar disponível na plataforma para vocês observarem, que é a questão do manual de lavanderia hospitalar. Está lá disponibilizado pelo Ministério da Saúde e regulamenta todo o uso dessas lavanderias. Então, primeiramente, algumas informações importantes das lavanderias que a gente pode trazer, que inclusive a própria NR informa para nós. Primeiro, as lavanderias devem possuir duas áreas distintas. Uma chamada área suja e outra chamada área limpa. Certo? Área suja. Existem os profissionais que pegam esse material para fazer o processo de limpeza. A área limpa são outros profissionais que fazem o acondicionamento desses vestimentos que já estão prontos para uso, certo? E aí deve ter o quê? Primeiro, deve ocorrer na primeira, ou seja, recebimento e classificação, pesagem, lavagem desses vestimentos, dessas roupas, e no segundo, a manipulação já depois de limpo, certo? Outro detalhe, a comunicação entre as duas áreas não pode ser aberta, deve ser apenas por visores, porque qualquer que seja o contato, é possível uma contaminação pelo ar de um material sujo nos que já estão devidamente acondicionados para uso, certo? Qualquer que seja a lavanderia, certo? É preciso que nela tenha as máquinas com duas portas, certo? Uma direcionada para o ambiente sujo e outra direcionada para o ambiente limpo. Como assim? Assim que as roupas chegam ao ambiente sujo para fazer a limpeza, a lavagem, é colocado na máquina, condicionado para a lavagem. Após a limpeza, quem agora vai retirar de dentro da máquina não é mais o operador da área suja, sim o operador da área limpa. Porque não deve haver contaminação nem contato entre as duas áreas, certo? Então, todas as características das lavanderias, as formas, o treinamento deve ser fundamental para os profissionais. Eles devem ter capacitação constante sobre riscos, EPIs, todo o manuseio adequado desses materiais, certo? E tudo isso é previsto no Manual de Lavanderias Hospitalares disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Outro ponto que é tratado também na NR32, ou seja, ele é mencionado, mas também, como é uma atividade um pouco mais, não menos importante, mas tranquila para se executar, é a questão da limpeza e conservação do ambiente de saúde. Como assim? Nós estamos falando aí da limpeza, de um modo geral, do ambiente de saúde, que são os profissionais responsáveis por manutenção desses espaços, permitindo que ali mantenha sempre uma limpeza adequada, uma desinfecção correta e assim sucessivamente. Bom, o que é que nós temos ali em relação a isso? Nós devemos fazer a limpeza de maneira constante, diária, e deve ser conservado dessa forma a cada procedimento. Bom, primeiramente, o que é que nós temos aí? Os trabalhadores que estão relacionados à limpeza e conservação nos serviços de saúde, eles devem ser capacitados e de forma continuada. Não há possibilidade de você pegar um profissional e colocar no sistema de saúde para realizar esse trabalho sem a devida capacitação. Ele não deve entrar sem a devida capacitação, certo? Ele deve ter conhecimento relacionado aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPIs, EPCs e procedimentos em situações de emergência. Então, é uma capacitação muito mais profunda, que não deve ser simplesmente uma pessoa, não, eu sei limpar e é suficiente. Não, deve ser realmente uma
uma capacitação contínua, de maneira profunda, e que esse profissional tenha um conhecimento mínimo de tudo aquilo que está sendo manuseado durante o seu exercício da atividade laboral, certo? Outra coisa importante, a comprovação dessa capacitação deve estar disponível, certo? E em local, e deve ser mantida no local de trabalho, principalmente com a questão disponível para inspeção futura, certo? O que acontece? Essa capacitação deve ser um documento que a qualquer momento a inspeção deva solicitar e estar ali disponível para qualquer eventualidade. E atualizado, contínuo e constante, certo? Manutenção de máquinas e equipamentos. Bom, essa daí também é outra atividade que, na verdade, é o último tópico, né, que trata da NR32, e aqui a gente vai encerrando esse tema. Não fica para trás o conhecimento relacionado às máquinas e os equipamentos utilizados dentro do serviço de saúde. Como pode ver na imagem, existem profissionais técnicos com conhecimento específico para cada um desses equipamentos ou máquinas relacionados ao serviço. Novamente, é uma profissão com conhecimento específico da área do equipamento, mas todas essas pessoas também precisam ter capacitação, certo? De forma inicial e continuada, e ter conhecimento sobre higiene pessoal, risco biológico, físico, químico, sinalização, rotulagem preventiva, tipo de EPC e EPIs. Então, todo o conhecimento das pessoas com limpeza e manutenção, limpeza e prevenção, também deve estar relacionado aos profissionais de manutenção de máquinas e equipamentos. Então, observe que está diretamente relacionado com o serviço de saúde, certo? Então, de um modo geral, temos que entender que todos os profissionais que trabalham na área de saúde precisam ter conhecimento mínimo de todos os riscos ali envolvidos na sua atividade, certo? Outro detalhe, em relação ao próprio equipamento para esse profissional que vai fazer a manutenção, o equipamento ele deve ser submetido a uma prévia descontaminação para a realização da manutenção, e seu empregador deverá estabelecer um cronograma de inspeção e manutenção. Então, observe que também deve ter esse plano de inspeção, de manutenção, todo esse cronograma de atividades para esse profissional que dá a devida manutenção. E, claro, que uma manutenção rotineira vai permitir que esse equipamento tenha uma precisão e uma efetividade na sua atividade muito mais eficiente do que se não o fizer, né? Então, realmente é de suma importância todos os profissionais estarem de acordo com a NR32, todos os profissionais de saúde. Então, gente, olha só, nós vamos encerrar nossa aula com esse último tópico, né, esse último item da NR32. Então, nosso tema aqui sobre NR32 está finalizado e vamos partir para outros conteúdos relacionados à nossa disciplina também, de biossegurança. Então, quero agradecer a todos e vamos esperar as próximas aulas. Como falei novamente na última aula, estou aqui agora pedindo vocês novamente que se inscrevam no canal, ative o sininho e curtam o vídeo, porque é para vocês mesmos todo esse trabalho de estudo e construção desse material. Certo, gente? Muito obrigado e até a próxima.